Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, pessoal? Então, estamos começando mais um vídeo do curso de Programação Orientada a Objeto com Java. Espero que vocês estejam acompanhando o curso até aqui. Para quem perdeu as aulas anteriores, já temos 2 aulas lançadas lá no nosso portal, no nosso canal do YouTube. Lembrando que vocês podem acessar também portalprogramando.com.br e fazer o curso completo, fazer as atividades e retirar o seu certificado, tudo bem? Outra coisa importante lembrar é que os conteúdos do Portal Programando também estão disponíveis como podcast, então você pode ir em qualquer agregador de podcast e ouvir nosso conteúdo, tudo bem? Então, para quem está aqui comigo no YouTube, vocês vão acompanhar as telas, para quem está pelo podcast, vocês vão acompanhar apenas pela minha voz. Então, boa aula! Então, continuando a aula anterior, vamos então falar dos aplicativos Java, como funciona a base dos aplicativos. Na aula anterior a gente falou sobre as saídas de dados, eu falei com vocês sobre o system.out.println, lembra? Para imprimir na tela. E nessa aula a gente vai ver alguns detalhes a mais para continuar nessa introdução aos aplicativos Java. Para quem fez o curso de algoritmos aqui no canal, lembra que eu falei das variáveis lá no curso de algoritmo. O que eram as variáveis? Eram espaços na memória que a gente usava para armazenar dados. Isso é comum em todas as linguagens, então não diferente no Java, é a mesma coisa. Então no Java a gente tem também o conceito de variáveis, a gente consegue declarar espaços na memória para que a gente consiga guardar valores. Esses valores podem ser declarados no código-fonte, e esses valores também podem ser informados pelo próprio usuário. Então a gente tem formas de pegar um valor que o usuário digitou no teclado, pegar esse valor e armazenar dentro de um espaço na memória que a gente faz através das variáveis. Tudo bem? Então uma coisa importante da gente saber sobre as variáveis é que ela tem nome, tipo, um tamanho e um valor. O que é o mais importante para a gente como programador nesse momento? É pensar em nome, no tipo e no valor. O tamanho ele é importante também, mas nesse primeiro momento a gente vai focar mais nesses 3 pontos, no nome, no tipo e no valor. É importante ressaltar também que ele segue as mesmas regras das nomenclaturas de classe. Então, por exemplo, você não pode começar com número, você só pode usar números. Depois de ter utilizado letras, você pode citar então letras, números, caracteres especiais como os underline, você pode usar, outros caracteres vocês não podem usar, então tem aquelas mesmas restrições que a gente falou lá na aula de classes, de nomenclaturas de classe. Bom, o Java ele nos fornece alguns tipos já de variáveis que a gente pode utilizar para armazenar esses dados. Então, como que a gente pode utilizar esses tipos? Ele já tem tipos específicos para o tipo de dados que a gente quer armazenar. Então, por exemplo, se a gente quer armazenar um tipo lógico, ou seja, true ou false, um tipo que é verdadeiro ou falso, a gente tem um tipo de variável chamado boolean. Para que se a gente quiser armazenar uma variável do tipo char ou string, ou seja, a gente quer armazenar caracteres, por exemplo, uma letra ou um nome, a gente tem o tipo char, que ele armazena apenas uma única letra, e o tipo string, que ele armazena um conjunto de letras, um conjunto de caracteres, e você consegue armazenar dentro dessa variável um conjunto de caracteres. A gente ainda tem os tipos byte, short, int e long, que armazenam números inteiros de diferentes tamanhos. Então, por exemplo, o byte ele armazena apenas 8 bits, o short 16 bits, o int 32 bits. Então, é o tamanho do número que ele consegue armazenar. E a gente tem ainda os tipos de pontos flutuantes, que é o float e o double. Qual a diferença? Bem, quando a gente fala de um valor inteiro, é um valor que não é quebrado. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 10, 100, 1000, são valores inteiros. Quando a gente fala de valores pontos flutuantes, são valores, por exemplo, 5,5, 75, o próprio valor de π é um número quebrado, Por exemplo, uma fração, 2 sobre 3, é um número ponto flutuante ou um valor real. Então, quando a gente fala de ponto flutuante ou double ou float, são variáveis que a gente consegue armazenar valores do conjunto dos números reais. Tudo bem? Então, na prática, como que funciona nessa declaração de uma variável? Bem,
para a gente declarar uma variável, a gente tem que primeiro definir o seu tipo, né? Então, a gente coloca o tipo da variável na linha, a gente coloca o tipo, espaço, o nome que a gente vai dar para essa variável, então como que a gente vai chamar essa variável nos diferentes lugares do código, e o igual, né, para representar a atribuição, e o valor. Ou seja, a gente vai ter um tipo, que essa variável vai conseguir armazenar, o nome que a gente vai utilizar quando a gente quiser referenciar essa variável, e a atribuição que a gente vai colocar um valor nessa variável. A gente vai... lembra que eu falei que é um espaço na memória? A gente vai lá naquele espaço e ocupá-lo, né, guardar daquele espaço um valor que vai ser colocado dentro da variável. Então aqui um exemplo de uma variável do tipo inteiro. Então eu tenho aqui, como que eu faço para fazer a declaração de uma variável do tipo inteiro? A gente coloca int, espaço, o nome da variável, por exemplo, x, igual 1, ponto e vírgula. Ou seja, eu estou falando que eu estou criando uma variável do tipo int, inteiro, com o nome x, e estou atribuindo a essa variável, estou colocando no espaço da memória dessa variável o valor 1, certo? Então a gente tem int, o tipo, x, o nome, e 1, que é o valor contido nessa variável. A gente tem também uma variável, pode ter, né, uma variável char, né, que é um tipo de caractere, então char, char, com o nome c, e dentro dessa variável eu vou colocar entre aspas simples, né, aquela aspa que é apenas uma letra. Por exemplo, A. Eu posso, dentro dessa variável C, armazenar um valor A. Ou seja, nessa tipo de variável você consegue colocar apenas um caractere. Poderia ser um ponto, um espaço, poderia ser um caractere especial, né, um arroba, um dólar. Então, dentro de uma variável do tipo char, a gente consegue armazenar apenas uma única letra. A gente tem também as variáveis do tipo string. Então, dentro de uma variável do tipo string, eu tenho o tipo string, eu posso dar um nome para ela, por exemplo, eu vou chamar ela de s. E dentro dessa variável eu posso colocar um conjunto de caracteres. E aí eu posso colocar, então, eu tenho que colocar, né, entre aspas duplas. E aí eu coloco, por exemplo, um nome. Posso colocar professor, por exemplo. Por que professor? Porque professor, se você for parar para pensar, é um conjunto de caracteres formados pelas letras P, R, O, F, E, S, S, O, R. Ou seja, eu tenho um conjunto de caracteres, entre aspas, que eu vou armazenar dentro da minha variável S. Beleza? A gente também pode ter uma variável de ponto flutuante, né, um double, e posso dar um nome para ela D, e posso atribuir a essa variável um valor, por exemplo, 5.598, ou posso atribuir para um valor de π, ou qualquer valor que seja um valor real. Variáveis, pessoal, é uma coisa extremamente importante. Se você ficou com qualquer dúvida sobre as variáveis, eu recomendo que você volte lá na aula de algoritmos que eu falei de variáveis. Eu recomendo que você volte no vídeo, escute de novo se você ficou com dúvida. A variável, ela é a base para que você entenda e ele é muito importante em qualquer linguagem de programação. Então, se você ficou com qualquer dúvida sobre o tipo, sobre o nome, sobre o que é o valor, como que vai atribuir esse valor, cada linguagens pode ter uma diferença, mas no geral fica mais ou menos nesse tipo de usando o igual. Mas qualquer dúvida que você ficou, por favor, tente sanar essa dúvida antes de seguir, porque é extremamente importante que você entenda o conceito de variável, o conceito de você conseguir armazenar um valor enquanto o seu programa estiver executando. Se você tiver gostado, por favor, deixe o seu like, deixe seu comentário. Se você não tiver gostado também, pode deixar um dislike, né? É bom que a gente vê, mas se tiver gostado, por favor, deixe seu like, deixe um comentário aí. Se você conhecer alguém que tem interesse em aprender a linguagem Java, manda para ele esse curso, tem a playlist. Ou se você conhece alguém que quer aprender a programação lá do início, mande a playlist de algoritmos que a gente tem. A gente tem alguns cursos aqui também. Então acesse aí o nosso canal, veja, né, o que te interessa. Pesquisa também pelo podcast Portal Programando e acesse nossos conteúdos. Espero que a gente tenha ajudado vocês até aqui e até a próxima.